Você consegue imaginar um elo entre o mercado financeiro brasileiro de década de 90 e o mercado de cripto em 2025? Por incrível que pareça, tem um monte de similaridade e hoje eu vou conversar com o André Portillo, que é o CEO da Mint, que é a parte de negócios do BTG lidando com criptoativos. Então a gente falou sobre mercado, falamos sobre a maturidade do mercado, sobre momento de investir, se já passou a onda, se não passou, e é importante você ficar aí até o final para você entender melhor como é que você faz para usar o teu dinheiro da melhor maneira possível. Essa vida nova aí, cara, de mercado financeiro, você vira, falar em câmera. Eu brinco que hoje o banco, na verdade a gente hoje é o estúdio TV que tem um banco em volta, né? Porque, sabe quantos estúdios tem um banco? Quantos? Quantos estúdios tem? 5 estúdios no banco hoje? 8. Por cara, 8 já? Eu parei em 5, cara. 8 estúdios tem no banco? 8 estúdios. Mas quando você imaginar que um banco ia ter estúdio, fazer um programa ao vivo, morning call, com um time do caceta de audiovisual, quando você imaginar com o executivo falando, isso é inimaginável. Em geral, fala para dentro, fala para fora? Cliente, não, a maioria para fora, canal de cliente, educação financeira, notícia, impressionante a transformação. Isso foi em quanto tempo, assim? Inclusive tem 10 anos. Não, menos. Menos? Tem 8 anos. Pois é. Impressionante. Eu acho sensacional, cara. Não, eu também acho, mas assim, minha galera que eu tô no mercado, um dia você vai estar fazendo um programa de TV, entre aspas, falando sobre o mercado, assim. É impressionante a transformação que teve no mercado. Eu acho que agora em 2020, daqui para frente, inclusive, eu acho que isso... Bom, a gente sabe que isso vai acentuar, mas, as padarias precisam estar na internet, na rede social. Na verdade, não tá, o cara tá perdendo espaço. Tá perdendo espaço. Tá perdendo espaço. Tem que estar, acabou. E é natural que os bancos estejam também. Mas, cara, o que tu estava falando, cara, que agora tu nunca pensou que você estaria fazendo alguma parada assim, significa que tu já tá fazendo o que tu tá fazendo há muito tempo, né, André? A gente começou eu comecei a fazer... Quando eu comecei a fazer live na pandemia. Na época, eu fiquei o primeiro ano de projeto da Exame, quando o banco comprou o Exame, eu fiquei no primeiro ano ajudando a montar o que na época era Exame Academy, que era uma coisa mais educacional para educação financeira. E aí, na pandemia, a gente começou a fazer live. Entendi. Entrevistar executivo, e aí depois a gente lançou a coisa de cripto, tinha essa coisa do conteúdo muito forte também. A gente falou, cara, tem que falar, e eu sempre dava aula no banco, aí comecei a falar, e você vai aprendendo, né, cara? Mas E mercado, e lidar com grana mesmo, com mercado financeiro, isso daí, tu começou com que idade, cara? Cara, eu comecei com, entrei com 23 para 24 anos no mercado. Caralho. E foi coincidência. Eu entrei no mercado, eu fazia engenharia, né? E aí fiz o básico, são 2 anos de engenharia para todo mundo fazer ali. Aí estava meio saco cheio de engenharia já. Engenharia é uma faculdade muito maçante, né? Na época eu achava que era incompetência. Hoje eu acho que o pessoal faz de propósito, para dar uma filtrada. Tá. Porque não é possível o cara não fazer aquilo ali tão chato de propósito, entendeu? E aí eu estava meio que assim, tentando outras carreiras, eu gostava muito de marketing. E aí um amigo meu estava já estagiando no antigo Banco Icatu, da família Almeida Braga, não existe mais. E ele falou, André, o pessoal está querendo, tem um plano de estágio aqui, o pessoal está querendo dar uma diversificada no perfil. Só tem economista aqui, quero o pessoal de outras faculdades, de engenharia, você não quer fazer entrevista aqui não? Eu falei, tá bom, beleza, vamos lá, vou fazer. Aí comecei a fazer entrevista naquela época, cara, é outro nível, assim, os caras perguntavam tudo que você pode imaginar, entrevista agressiva pra caramba. Fui passando pelo processo, e aí no final não tinha noção do que era mercado financeiro, cara. Tinha noção, não sabia que era Alguém da CDI. tua família tinha trabalhado? Nada, zero. Não tinha ninguém da família de mercado, enfim, nunca foi. Nem diria que era família, assim, boa de lidar com dinheiro, Tá. né? E aí fiz o processo, comecei a trabalhar, me identifiquei pra caramba, porque, assim, esse negócio sem rotina, muito dinâmico, aquela coisa de meritocracia, então trabalhava pra caramba, e fiquei até hoje, mas foi assim, uma coisa totalmente
Uma história bonita, de não vocação, sempre quis trabalhar com isso. Pô, eu comecei a operar com 13 anos de idade. Não foi bem nada assim, disso, né? Nada disso. Que bom, porque eu acho que isso daí é mais reconectado com o mundo real, né? E eu lembro de uma história interessante, cara, que numa das entrevistas, eu gostava muito de marketing também. E aí eu estava vendo estágio também na área de marketing, né? E uma das perguntas da entrevista, aquela coisa bem assim, impressionante, então tá bom, vem cá, você está fazendo, pô, também gosta de marketing, se hoje te oferecesse um estágio aqui no Bancatu ou na Coca-Cola na área de marketing, para onde você ia? Eu vi, pô, hoje eu ia para a Coca-Cola. E aí os caras gostaram, o moleque foi sincero, entendeu? Deixa esse maluco entrar aí para ver o que vai dar. Mas aí você vem parar, bom, você agora está encabeçando a Mint. Isso. Né? E a Mint é o Banco BTG entrando no mercado cripto, dá para dizer isso, né? Dá para dizer que sim. Tá. E em que medida, cara, a tua experiência no mercado financeiro desse tempo inteiro, desde os 20 e poucos anos de idade, como é que isso vem para o mercado cripto? Porque o mercado cripto, apesar de Bitcoin, a gente está falando de algo que já existe há um tempão, eu sei que ele é um mercado amplo no Brasil, eu sei que o brasileiro gosta de lidar com esse tipo de moeda. Isso. Mas é algo que eu não sei que tipo de similaridade ele tem com o mundo mais físico, por assim dizer, o mercado financeiro tradicional. Né? Como é que a tua experiência e o que tu aprendeu se transporta para cá? Essa pergunta é bem interessante, Igor, porque assim, e eu brinco muito que não só o fato de ter tido uma carreira já longa antes dessa parte de cripto aparecer para o banco, essa parte a gente começou a mexer com cripto em 2017. A Mint lançou em 2022. Então, até lá, a gente também já teve um aprendizado e uma jornada no mundo cripto. Mas, no final das contas, acho que não só o fato de já ter experiência no mercado financeiro de algum tempo, mas, fundamentalmente, de ter entrado no mercado brasileiro dos anos 90, que foi o meu caso, eu entrei no Bancatu em 93 como estagiário, isso acho que deu um preparo muito bom para a gente, e eu costumo brincar que o mercado cripto é meio que o mercado brasileiro dos anos 90 com a tecnologia do século 21, porque tem muita similaridade. O mercado brasileiro dos anos 90 era um mercado ainda pouco desenvolvido, você não tinha, muitas das partes da regulação não estavam prontas, muitas das estruturas de mercado ainda não existiam, era um mercado fechado. O gringo começou a vir mesmo forte no mercado brasileiro em 94, que mudou a regulação e você começou a vir gringo. A inflação começou a cair depois do Plano Real, que também foi em 94. Então, assim, aí o mercado começou a se desenvolver a partir daí, e cripto está muito nesse processo. Era um mercado que não tinha regulação, meio que ali à margem dos mercados, dos grandes centros financeiros, não tinha muito essa questão, apesar da tecnologia ser muito sofisticada, não tinha as instituições, os instrumentos de mercado bem estabelecidos, informação muito díspare. Então, assim, a informação acontece, não fluía. Agora melhorou. E a gente está agora exatamente, talvez, no ponto de que essa evolução está acontecendo. Está vindo regulação, está começando a ter dinheiro institucional de empresa, muito para isso aí. Então, assim, o fato de estar no mercado brasileiro daquela época se preparou muito, deu um ferramental bom pra gente, né? O que eu brinco, pô, a nossa garrucha a gente não usa mais, mas tá guardada aqui. Se precisar, a gente sabe usar, entendeu? Então, tem essa similaridade, eu acho que eu considero um privilégio, tá? Então, E o mercado brasileiro, o brasileiro tem o profissional de mercado brasileiro é um profissional, tende a ser muito bom, até globalmente. Por quê? Porque ele passou por situações de mercado, quem tem mais tempo, que os outros lugares não passaram por já viver em economias mais estabilizadas. Pô, passou por hiperinflação, E o mercado brasileiro, cara, é dos poucos mercados que sobreviveu tanto tempo com uma inflação alta, primeiro, sem dolarizar totalmente a economia, como aconteceu em outros países, o dólar virar a moeda, embora o pessoal usasse, e mantendo um mercado local muito ativo. A grande maioria dos outros países que passaram por uma situação dessa, o mercado diminuiu muito, exportaram o mercado da unidade para outros países mais desenvolvidos. Então o Brasil criou um grupo e uma geração de profissionais de mercado, acho que muito capacitado, porque assim, cara, a gente tem que viver com coisas que não é normal de você viver numa economia estável, né? Interessante. Então, um pedaço das particularidades do mercado cripto
não é exatamente novidade, então. Ele parte dessas, um pedaço dessas particularidades tem a ver com a formação mesmo de um novo mercado. Tem muita novidade na tecnologia, mas assim, a maioria das coisas não são exatamente novas, né? E, inclusive assim, a tecnologia ela muda muito a forma como a gente faz as coisas, mas não necessariamente ela muda o que você faz. O teu próprio mundo ali mudou completamente a indústria de mídia e audiovisual com a internet, mas sim, você continua tendo que produzir um conteúdo bacana, continua tendo um cara lá do outro lado que está te assistindo, continua tendo que fazer o roteiro, não sei o que, mudou a forma como você faz, né? Mas, e obviamente a tecnologia, ela democratiza, ela dá acesso muito mais lá, mas não é que... Cara, a gente está aqui fazendo uma coisa que é completamente nova, né? O pessoal faz programa disso aqui desde que... Sim. E mercado financeiro é muito disso também. A gente continua tendo... É isso. Antes não tinha televisão, estava fazendo rádio, mas assim... e mercado financeiro também tem muito disso. Você continua tendo que entender o que é o ativo, você vai investir, depois você vai ter que guardar esse ativo em algum lugar, depois você vai ter que acompanhar o que acontece com esse ativo depois. Então isso não muda muito. Então, assim, a tecnologia muda muito mais como as coisas acontecem do que a base por baixo, assim. Mas você está falando é muito interessante, André. Isso até para quase todas as tecnologias, tá? Então, assim, as mudanças vão acontecendo. Agora, você pode falar isso para carro. Cara, é isso. O pessoal andava a pé, andava a cavalo, o cara continua tendo que se locomover do ponto A até o ponto B. Mudou a forma como ele faz isso. Né? Mas se a gente for pro mundo cripto, cara, é interessante que a gente está só... Acho que ele tem características de só o início, né? Mas é algo que as pessoas talvez ficam pensando assim, puta, acho que tá tarde, hein? Perdi a onda do Bitcoin, perdi a onda de não sei o que e tal. Mas é um mercado que tá só no início. Mas isso é meio contraintuitivo, porque assim... Se tu quem manja um pouquinho mesmo, que nem eu manjo só quase nada de Bitcoin especificamente, sabe que ele tem um limite de Bitcoins que existirão e que a gente não tá tão longe assim, pelo menos do número, né? Não tô falando do esforço do trabalho, mas do número a gente talvez não esteja tão longe assim. Então, parece que estamos chegando... Então, se perdi a onda aqui, ó, já era. O que tu diria para quem tá pensando assim? Não, porque assim, esse número que você está falando é a quantidade de bitcoins que já existem, 19 milhões e 800, de um total de 21 milhões que vão existir. Agora, primeiro, essa curva é decrescente, então o último bitcoin vai ser minerado lá em 2140, tá? Vai demorar pra caramba ainda. Agora, isso vai trazer para a parte de escassez. Agora, sim, quando você olha o tamanho do total que você existe de bitcoin, que é principal, mas do resto... Hoje a gente está falando aí coisa de 3 trilhões de dólares, é o que existe hoje de valor total de Bitcoin dos outros criptoativos. Aí você compara 3 trilhões de dólares, mais ou menos, tá? Aí você compara ouro, você tem hoje 28 trilhões de dólares de ouro no mundo, no preço atual. Mercado global de ações, deve ser alguma coisa aí perto de 150 trilhões de dólares. Mercado de imóveis, 300 e tantos trilhões de dólares. Mercado de renda fixa também, 300 e tantos trilhões. Assim, se você compara como classe de ativo, embora já tenha uma certa... Está muito no início ainda. Então ainda tem muita coisa ainda para isso aqui, vamos lá assim, crescer e se valorizar. E essas tecnologias, a gente está usando elas da melhor maneira? Porque me parece que tem algumas que chegaram cedo demais. Por exemplo, o NFT. O NFT chegou cedo demais. Então a gente não sabia muito bem o que fazer com ele. A gente colocou ele, a gente começou a lidar com ele com jogos, e aí umas piramidezinhas aqui, outras ali. Total. E a gente queimou o nome da tecnologia, pelo menos aqui quando tu fala de NFT pro cara que não manja, pô, NFT isso aí não é golpe, não? Né? Eu acho que assim, deu uma queimada. NFT é um instrumento muito bacana, inclusive tem algumas aplicações, eventualmente, até em coisa de audiovisual, de mídia super bacanas. Afinal das contas, o NFT assim, o que é? É um certificado de propriedade digital único. Então, vou dar um exemplo. Em vez de você ter, assim, uma das funções, em vez de você ter, sei lá, o teu documento do teu carro, ser um papel, hoje nem mais papel, não. Então, isso aqui vai virar um NFT e você pode transacionar isso aí via blockchain em qualquer lugar. Agora, primeiro, toda tecnologia, cara, você pode usar ela da forma boa e da forma ruim.
De novo. E a gente, como espécie, a gente é muito bom em estragar todas E aí eu vou te trazer que assim, e aí não tem nada a ver com tecnologia, tem a ver com comportamento humano, né? O cara vai fazer o carro, provavelmente o primeiro cara que usou o carro foi a mulher do Mercedes-Benz, que, porra, foi do ponto A até o B usando o carro. O segundo ou terceiro deve ser o cara que, pô, esse negócio aqui é mais rápido que o cavalo, eu vou assaltar o banco lá e vou usar um carro para fugir. Então, assim, aí vem do comportamento humano. Agora, e quando você... O interessante de cripto, que assim, o cripto é um laboratório fantástico, porque até hoje não, até os últimos anos, ele não tinha regulação, e é uma tecnologia que é digital e é global. Então, assim, as coisas acontecem muito rápido. Então, assim, esses comportamentos humanos que não mudam muito ao longo da história, em cripto você consegue observar muito bem. Então, assim, bolha de especulação, tipo teve o NFT, o cara usando para o lado ruim, para dar golpe, pirâmide. Cara, é muito rápido em cripto, pelo fato de ser digital, e o tamanho também é muito grande, porque é global, né? Você tinha a mesma coisa, quando você tinha pirâmide, seu doutor, cara, você tinha pirâmide desde o boi gordo lá atrás, só que no mundo analógico você dá o golpe no teu bairro, né? Eu lembro de uma, em 2000, e olha que engraçado, devia ser 2008, eu lembro que eu tava na Lan House com os amigos, chegou um cara, um moleque que jogava comigo e falou assim, aí, porra, quer ganhar um dinheiro, mas é só botar 50 conto aqui nessa pirâmide. Aí eu, como assim? Ele, não, pô, tu bota 50 conto aqui, aí tu vai pagar o cara, aí vai arrumar mais 2 caras, cada um vai te dar 50 conto, tu ganhou 50 conto no final. Ah, pô, mas uma hora vai dar merda. Ele, não, vai dar uma merda, você tem que entrar logo. É isso. Tem aquele meme, né? Procure pirâmide no início. Né? Tem um meme disso aí, né? O meme é isso. Então, então, assim, eu sou muito pragmático isso aqui, tá? Primeiro, assim, qualquer tecnologia que você vê que é um movimento de mercado, você tem que entender o que faz sentido, o que não faz sentido, o que é ruído, o que é sinal, como a gente fala, né? O que tem de fundamento ali. E a gente, quando a gente começou a olhar a parte de cripto, como a gente começou muito cedo, eu acho que alguns momentos cruciais ali que a gente conseguiu entender bem o que era ruído, o que era coisa negativa, mas olha, tem alguma coisa por baixo disso na tecnologia ou não? E a gente sempre enxergou muita coisa bacana na tecnologia, que embora tenha as coisas ruins que acontecem, que é natural, pô, isso aqui ia ter um futuro, isso aqui ia transformar o mercado para melhor à medida que esse processo fosse andando. Regulação, dinheiro institucional, as pessoas, os maus atores forem sendo botados para fora, aconteceu muito em 2022, né? Agora, de novo, uma coisa tem que entender, uma tecnologia nova, digital, global, sem regulação, que envolve dinheiro, valor, cara, isso é pólvora. Entendeu? Com regulação, com amadurecimento do mercado, um crescimento, naturalmente isso aí a tendência é ir estabilizando. Essa regulação seria aplicada aonde, André? Porque veja, eu acho que o principal chamariz do Bitcoin é o fato dele ser descentralizado, ninguém manda no Bitcoin, não tem um banco central que arbitra seu valor e tudo mais, né? Duas coisas, a regulamentação que a gente está pensando, ela já a gente está pensando nela. Já foi 3 semanas atrás, o Banco Central aqui no Brasil terminou a primeira parte da regulação. Isso. Temos hoje uma regulação de cripto no Brasil. Temos duas coisas então. Temos uma boa regulação e 2, tu consegue explicar para mim direitinho onde é que pelo menos assim, pontos gerais que essa regulamentação pega, ou melhor, onde ela não pega? Vamos lá. A primeira coisa que você tem que entender nesse parte de regulação é que assim, a regulação, quando você lida com dinheiro, com investimento, com valor, você tem que ter alguma regulação. E eu vou te dar um exemplo por que eu hoje acho isso, tá? Eu, sim, como profissional de mercado, eu sou liberal em termos econômicos, eu acho que o mercado tem que ter liberdade para... A inovação acontece no mercado. E o mercado, as pessoas não entendem muito o que é mercado. Tá? O mercado parece que é um bando de gente sentado lá em Wall Street, na Faria Lima. Cara, o mercado somos todos nós. Você que tem dinheiro no fundo, o cara que tem dinheiro na poupança, a Caixa Econômica. Isso tudo, a sociedade é quem forma o mercado. E a inovação, historicamente, ela vem do mercado quando ele tem liberdade para interagir, para tentar, para errar, para investir dinheiro de risco e dar certo e perder, entendeu? Você coloca risco aqui no teu negócio. Se não tivesse um mercado que permitisse você fazer isso, você não conseguiria. Então, assim, a primeira coisa é isso. Assim, agora, quando você lida com dinheiro, você tem que ter as 4 linhas bem definidas, porque quando você tem golpes e pirâmides, você está mexendo com o investimento das pessoas, com a aposentadoria, com uma coisa que é muito mais drástica. Eu dou exemplo assim, cara, se você tem lá o teu
o teu streaming lá de música. Cara, se der problema no teu stream, tudo bem, você vai deixar de usar um, vai usar o outro, você não vai morrer por causa disso. Agora, pô, você tá com o teu dinheiro numa empresa lá, teu dinheiro some, cara, o buraco é mais embaixo. Então essa é a primeira coisa que as pessoas têm que entender. Então assim, e agora, para você vir para a regulação para cripto, e a forma que a gente andou no Brasil, ela foi pelo lado positivo, que assim, com uma tecnologia muito dinâmica e que avança muito rápido, tentar regular a tecnologia seria um erro. O que você tem que regular, que foi o caminho que a gente seguiu, é regular os intermediários dessa tecnologia. Então assim, tá bom, você vai ter uma plataforma de cripto, cara, o que essa plataforma faz? Ela é parecida com uma corretora da Bolsa de Valores. Cara, então ela tem que ter uma regulação semelhante. O cliente põe dinheiro aqui, se você faz alguma besteira aqui, você tem que ter responsabilidade em cima disso, né? Porque, de novo, isso não é o barata voa, né? Uhum. E até porque, assim, como cripto tem essa união muito grande de tecnologia com o mercado financeiro, o pessoal que olha só pro lado da tecnologia, que, cara, startup, Vale do Silício, aquela mantra do Vale do Silício é move fast and break things, ou seja, se mova rápido e quebre as coisas, sai fazendo. Cara, não, com dinheiro, primeiro você quebrar as coisas, você vai preso. Né? E segundo que você ferra a vida dos teus clientes. Então, assim, não faz sentido isso. Então, assim, você tem que ter uma regulação que ela permita que as pessoas, que as empresas, que os agentes do mercado consigam inovar, consigam andar, mas que dê as seguranças necessárias para quem participa daquilo ali. O desafio da regulação é onde você acha esse equilíbrio. É uma regulação que dê a segurança para o mercado, ao mesmo tempo que ela não coíba a inovação. A gente tem hoje regulação na maior parte do mundo, os Estados Unidos está um pouco para trás, está andando agora. E por que a regulação nesse ponto é importante? Porque o capital grande para investir nisso aqui só vem depois que tiver regulação. Entendi. Senão não vem. E isso talvez valha para as outras indústrias, tá? Então você não vai botar muito dinheiro, uma empresa grande vai botar muito dinheiro investindo, gerando emprego, tentando fazer coisas novas. Se ela não tem muita visibilidade do que ela pode, que não pode fazer, entendeu? E se lá na frente pode ter alguma coisa nova que vai atrapalhar o negócio dela. Então assim, a gente foi no caminho bom. Eu diria assim que o Banco Central, que foi o regulador determinado, a lei passa no Congresso, o Congresso determinou o Banco Central como sendo o regulador do mercado cripto no Brasil, principalmente como é que ele vai regular os intermediários. O mercado de cripto, principalmente, reclamou que a barra veio muito alta nessa primeira regulação. E regulação tem outra coisa importante, não existe regulação perfeita, como não existe lei perfeita. Tá? Então é o mínimo denominador comum ali entre os agentes de mercado. Cada um tem um interesse aqui, outro. Então assim, é o que dá para ser. E idealmente é que você vai evoluindo a regulação à medida que o mercado atue. Agora, esse mundo de tecnologia 24/7, que não para, é um mundo que o mercado ainda está se adaptando. Né? Você vê todos os problemas que teve com o Pix aqui recentemente, que você prova, cara, olha só, não tem jeito, o cara para botar a mão nisso aqui ele tem que saber minimamente o que está fazendo. Minha expectativa é que essa regulação evolua com o tempo, tá? E eventualmente, não, isso aqui funciona bem, isso aqui não funciona bem, muda aqui, muda ali, e eu acho que o regulador está com a cabeça muito boa nesse sentido. O que no passado não era assim, tá? O nosso regulador evoluiu muito também. Que bom. Então ele conversou com o mercado inteiro, então assim, de novo, o pessoal mais nativo de cripto, que é essa coisa mais da descentralização, eu posso falar um pouco a respeito disso, teve essa impressão que a regulação veio talvez com a barra muito alta. A minha percepção, expectativa é que essa barra com o tempo ela vá abaixando à medida que o mercado vai interagindo. E só no ponto da descentralização. O Bitcoin começou com esse mantra e acho que continua sendo um mantra muito importante do Bitcoin. Isso tem um lado positivo e tem um lado negativo, que eu acho que essa narrativa muito anarco que o Bitcoin teve lá no início, não, é fora banco, fora governo, cara, acho que ela funciona, eu brinco assim, isso é bacana no apocalipse zumbi, entendeu? Agora, na nossa sociedade minimamente organizada, com Estado de Direito acontecendo, com instituições, você tem que ter alguma regulação, entendeu? E acho que o mercado está se adaptando para isso. Né? Entendi, tá. Quando é que tu começou a prestar atenção e olhar para criptoativos, André? Porque eu imagino que houve, por conta do mercado tradicional, além de uma resistência, um certo desdém também com criptoativos, né? Os dois.
E você? Certa miopia. O mercado ainda tem muita miopia, o mercado tradicional está acordando agora. Cara, assim, tem uma coisa interessante lá, que o banco lá, o BTG, a gente é uma instituição bem à parte, não só porque lá é muito dinâmico, e eu lembro, a primeira vez que eu ouvi falar em Bitcoin foi em 2015, a Bloomberg, que é uma grande empresa de mídia do mercado financeiro, fez uma reportagem de uma semana sobre isso, e eu prestei atenção, dei uma olhadinha, mas foi isso, olhou, passou. Aí veio 2017, na época eu tocava a mesa de opções do banco, operava opção, que é um instrumento financeiro, operava opção de bolsa, opção de câmbio, e aí começou o preço do Bitcoin a subir, tudo. Só para ter noção, no início de 2017, o preço do Bitcoin estava $1.000 para cada Bitcoin, terminou o ano a 20 mil. Então, para você ver. E aí aconteceu, cara, que negócio só subia todo dia, a gente começou a receber pergunta de cliente, o que é esse tal de Bitcoin, o que é, o que não é, tem que comprar, não tem que comprar, cliente externo e cliente interno também, o pessoal, pô, o que é? E aí, sei lá por quê, caiu no meu colo, pô, o cara das opções é um negócio mais complexo, aí falou, Portilho, vai estudar esse negócio aí, ver o que é, o que não é. E aí eu falei, tá bom, missão dada, missão cumprida, vamos lá, peguei a tecnologia, peguei o white paper lá do Satoshi, vamos ler, vamos tentar entender, entende, e fui olhar também o mercado de cripto, como é que acontecia nas corretoras de cripto, da onde que vinha a formação de preço, e aí como a formação de mercado, na parte mais de operação, de trading, cara, o mercado era muito louco naquela época. E, de novo, aí vem aquela coisa que parecia muito, de muita coisa lembrava o mercado brasileiro lá dos anos 90, né? Tipo, vou dar o exemplo. O preço do Bitcoin aqui no Brasil negociava entre 2,5% a 10% mais alto do que negociava o preço, mesmo Bitcoin negociado nos Estados Unidos. Eu falei, por que diabos? Aí vem, aí você tem que entrar no mercado, e aí que o entendimento de mercado antigo que te ajuda. Eu falei, cara, vem cá, primeira coisa, tem uma arbitragem muito grande assim no mercado, a arbitragem é quando você tem preços da mesma coisa, diferentes em lugares diferentes. Geralmente, quando tem uma diferença de preço muito grande, tem alguma coisa que você não viu, tá? Porque já não tem o mercado é eficiente, muito dificilmente acontece isso. E nesse caso eu falei, cara, pô, não sei, vamos entender isso aqui. E, de fato, qual era a explicação? Cara, o Brasil não produz Bitcoin. E tinha uma demanda, gente querendo comprar Bitcoin aqui. Tá? Então, quando você não produz, acontece. O preço aqui ficava mais alto do que lá fora. Então, o que você fazia? Você levava o dinheiro para fora, comprava lá, importava para cá e vendia aqui. Foi assim que a gente começou no mercado de cripto, pelo lado da operação, né? Mas é o interessante o que é? Você estudar a sua coisa na teoria te dá um bom entendimento. Mas, cara, você só entende mesmo quando você põe a mão na massa. Né? Você pode estudar, fazer podcast aqui a vida inteira. Você só vai aprender mesmo quando você botar a cara na frente da câmera e começar a fazer. É verdade. Né? Então... É isso então que tá faltando para mim, eu acho. Porque eu sinto que eu cheguei num platô de criptoativos. E vale para investimento, cara. Assim, você pode estar investindo quanto quiser, você só vai entender quando você começar a botar dinheiro numa coisa, se você achou legal, que você estudou, no outro aqui, pô, isso aqui mexeu, acertei, errei, errei, por que eu errei? Então essa combinação, que como o banco é muito ali, mão na massa, é que a gente fez, mas é uma coisa interessante, a gente foi por causa de uma oportunidade de mercado, né? Tudo bem, entendemos a tecnologia, tinha uma explicação, na época eu fiz uma apresentação, cara, a tecnologia é isso, o que é bacana isso aqui, o que eu não entendi, tenho dúvida, é isso aqui, agora o mercado tem isso aqui. E aí quando a gente começou a fazer esse tipo de operação, que também foi um desafio para a gente interno lá, né, porque a gente teve que montar uma estrutura para poder fazer isso, aí que a gente teve o primeiro clique na parte da tecnologia. Que qual era? Cara, eu movimentar esses bitcoins era muito mais fácil do que eu fazer a movimentação do dinheiro normal. Pega o real, compra o dólar, manda lá para fora, tem que passar por 2, 3 bancos no meio do caminho, tem que chegar na corretora lá fora, tem que fazer isso. Aí se o cara botou uma mensagem errada no sistema, não chega, você tem que fazer tudo de novo. E a tecnologia de cripto do Bitcoin, você dá o comando lá, uma vez que você fez o comando certo, aperta o botão, o negócio chega muito mais fácil. Foi o primeiro clique que a gente teve. Pô, pessoal, olha só, tem uma com essa tecnologia aqui que é bacana. Entendeu? Não só a parte teórica, mas isso aqui funciona. E funciona porque a gente está testando, está funcionando e a gente viu que o negócio funciona mesmo. E a gente teve uma série desses momentos de... caramba, isso aqui funciona. Isso aqui pode ser que isso aqui ajude a gente a fazer melhor o que a gente já faz. Volta para o que a gente falou lá, que assim, a gente vai fazer mais ou menos a mesma coisa, mas de uma forma mais eficiente, melhor,
mais barata, mais rápida, entendeu? Que no final das contas é tecnologia, né, cara? Você faz a mesma coisa, mas de uma forma mais... Tá bom, de tempos em tempos tem saltos, faz coisas que não fazia antes, mas assim, Então mas foi em muito geral, assim que a gente começou. Entendi. Foi 2017 lá e também muito assim desse processo iterativo de você ir estudando, fazendo, e com isso você vai adquirindo conhecimento, né, cara? Conhecimento, vai dando a visão, puta, aqui eu errei, aqui eu acertei. Né? Então, começou só com Bitcoin? Só com Bitcoin. Hoje o que dá para fazer com a não, hoje o mercado é muito maior. Se pegar assim, sei lá, as 20 maiores criptos, tem um volume bom, negocia no mundo inteiro. E sabe o que é interessante, cara, que assim, e que você mencionou que assim, o mercado tradicional teve um pouco de, eu chamo uma certa miopia cognitiva, que vem muito desse preconceito da onde veio o cripto. Como o cripto veio para não, é para destruir banco. Cara, o pessoal tá bom, isso aqui eu não quero nem olhar, porque isso aqui... E você tem você tem que ter a cabeça aberta para entender. E, de novo, eu faço muita analogia com o teu mundo, que é o mundo audiovisual. Cara, pega o cara lá da Time Warner, lá nos anos 90, cara, ninguém viu essa porra. Entendeu? E o negócio do cara foi destruído em questão de 20 anos. Concorda? Olha aí o que era um jornal nos anos... olha o que era a editora Abril nos anos 80, anos 90. Isso aí foi totalmente transformado e o cara que não teve o clique de ver isso lá, né? E tem dois exemplos ótimos aqui, não sei se você viu. Um do Paul Krugman, sabe que Paul Krugman? Paul Krugman é um mega economista, prêmio Nobel nos Estados Unidos. Tá. E ele tem uma frase ótima, daquela que envelheceu mal pra caramba, que ele falou, a internet é uma coisa passageira e quando a gente olhar daqui a 10 anos para frente, ela vai ter um impacto menor do que a máquina de fax. Errou! E um outro muito interessante, se procurar no YouTube, no Insta ou no YouTube, você achar, é o David Bowie falando, cara, vocês não entenderam o que vai ser esse tal da internet. E vendo o negócio, o cara assim, lá para 30 anos para frente, essa capacidade que vocês têm uma tecnologia que permita qualquer um, em tese, botar a cara, fazer um conteúdo bacana e descentralizar completamente a produção de conteúdo. E eu faço muito essa analogia com o mercado tradicional, que agora só está começando a engajar, mas que não viu isso lá, e vai ter muita gente que vai, acho que ter desafios aí como empresa, modelo de negócio, porque ou não viu, ou viu tarde. Entendeu? E aí eu vou te dar um exemplo, cara. Isso eu falava muito lá no banco. Cara, olha só, a rede do Bitcoin, ela funciona desde quando foi lançada em 2009 até hoje com 99,98% de uptime. O que significa isso? A rede não cai. 24 horas por dia, 7 dias por semana, 365 dias por ano. Você vai lá no sábado, está funcionando. Você vai lá no Natal, está funcionando. Você vai no Carnaval, está funcionando. As únicas vezes que caiu foi lá no início, quando o cara rodava no computador dele lá, ficou um tempo fora, porque caiu a luz, sei lá. Você não tem paralelo disso na indústria financeira tradicional. Não tem. Não tem paralelo. E o mais impressionante é que tudo isso foi feito completamente à margem. Então assim, cara, não dá para você olhar esse negócio aqui e não achar, cara, tem alguma coisa aqui, eu tenho que me aprofundar nisso aqui. Entendeu? Mas aí tem curiosidade, tem que ter meio que a humildade de entender que tem uma coisa nova e deixa eu olhar, né, cara? Então, e é engraçado que eu falo muito pro pessoal mais novo lá do time. Quando eu entrei no mercado nos anos 90, foi um período meio que também de transição, onde começou a ver o pessoal de faculdade, já do mercado financeiro, o mercado começou a sofisticar. Gringo entrando. O mercado brasileiro até então, como era fechado, cara, eu sei, o mercado é o cara que fazia conta rápido, bom de telefone, um mercado um barata voa danado. A minha geração dizimou a geração anterior à minha em questão de 10 anos. Poucos foram os profissionais antigos que conseguiram se adaptar. E aí quando eu olho o que está acontecendo agora, porra, esse cara agora sou eu, entendeu? Então eu começo a entender o que está acontecendo aqui, ou então o cara que vai ficar para trás sou eu. E isso vale muito para a indústria tradicional. Entendeu? Interessante. Porque tem de fato que ficar olhando bastante o que está acontecendo, mas a gente também estava falando lá no começo que o mercado brasileiro ele é bastante interessado no mundo cripto, não é? Eu sei que a gente tem aqui, se a gente for comparar com o mundo, a gente está bem posicionado no ponto de vista de aceitação da tecnologia, penetração e tudo mais. Cara,
A Mint, ela existe porque isso daí era um produto que a galera estava procurando saber, ou mais como uma... Putz, olha, quero oferecer isso daqui para uma galera mais ampla. Acho que as pessoas precisam entender, conhecer um pouco mais, e isso daqui é uma oportunidade de todos nós ganharmos uma grana. Quem provocou? Cara, de novo, isso, a Mint foi também um processo de aprendizado. A nossa primeira visão foi a visão da tecnologia. Lembro do exemplo aqui, o Bitcoin mexe muito. Depois tive alguns outros exemplos de coisas práticas que a gente fez. Por exemplo, a gente fez uma tokenização. Tokenização o que é? É você representar um ativo normal, pode ser ele físico ou digital, através de um token, que nada mais é do que um criptoativo que você transaciona ele no blockchain, que é a tecnologia, tá? A gente lançou um token que representava uma carteira de imóveis, que a gente emitiu isso para clientes gringos, e a gente fez um token para aprender se essa tecnologia servia para isso. Só que fizemos um produto bem prático. Dinheiro real, cliente real, produto real. Você faz uma escala menor, mas faz um produto que você consiga realmente aprender. E então a gente conseguiu entender acho que mais cedo do que muitas das empresas tradicionais, cara, essa tecnologia, ela já tem uma maturidade. Quando a regulação vier, isso aqui vai ser, ou tem alguma chance de ser, a gente nunca fala que vai ser porque é tudo probabilístico, né? Tem alguma chance disso aqui ser a nova infraestrutura do mercado, ou como a gente fala no popular, ser os novos canos do mercado. O que é isso, cara? Quando você vai comprar um produto hoje, cara, você vai comprar uma plataforma específica, você vai... Hoje melhorou um pouquinho, mas você não tem limitação de para onde você pode mover aquele teu produto, e a tecnologia de blockchain de cripto permite que você faça isso de uma forma totalmente, em tese, descentralizada e global. Então, assim, a nossa primeira visão foi da tecnologia. Isso foi quando? Isso foi ali entre 2018 e 2019. Tá. Já estava tokenizando... A gente fez o primeiro token lançado por um banco no mundo, projeto de tokenização, produto super bacana. Na época, a gente ainda não tinha a infraestrutura que a gente tem hoje. Só que é o seguinte, um pouquinho depois, perto da pandemia, que a gente começou a entender que, olha só, tá bom, tem a tecnologia, mas também tem cripto como classe de ativo, que é o Bitcoin, que são os outros tokens, são tokens que fazem diferentes funções e que permitem que essa tecnologia funcione. E aí que a gente falou, vem cá, mas a gente está montando, já estava começando a montar, a desenvolver a plataforma para fazer a tokenização. A tecnologia é a mesma. Essa aqui é uma classe de ativo nova e a gente tem que ter a capacidade de oferecer isso para os nossos clientes com a mesma segurança e padrão que a gente oferece o acesso às outras classes de ativo. Né? Óbvio, a gente tinha demanda de cliente também. O cara, quero comprar Bitcoin com vocês. Não dá. Esse foi a nossa decisão de, temos que lançar uma plataforma para oferecer essa classe de ativo para os nossos clientes iguais. A gente lançou a Mint inicialmente, não tinha uma regulação tão clara, né? Por isso que a gente fez uma marca separada, e depois a gente levou esse produto para o banco, logo depois voltou para o banco, depois tivemos outros produtos de informação também, tudo nessa coisa de, esse produto é interessante, faz sentido para os nossos clientes, faz sentido para o nosso negócio, e a gente vai lançando. Porque assim, e tinha demanda de cliente, né? Então assim, eu quero o quê? Tenho demanda de cliente. A gente entendeu, a gente tem um conhecimento bom na casa, a gente entendeu que é uma classe de ativo nova. Eu vou querer oferecer isso ao meu cliente, né? Óbvio, né? Cliente demandando. E aí, cara, a gente tem... Vocês chegam então num mercado que a gente já chegou à conclusão que ele tem características de um mercado que está se formando, né? E na rabeira desse mercado cria-se um outro mercado, porque eu não sei se... Eu não li o white paper do Satoshi, mas eu não sei se ele previu no white paper dele que bancos entrariam fazendo corretagem, essas coisas. Acho que o Satoshi não deve ter previsto. De novo, cara, eu falo aqui, pessoal, eu falo muito aqui de brincadeira, eu falo muito cara cripto nativo, porque assim, eu acho que eu tenho o privilégio de ter um pé em cada... Eu fui criado um mercado, e no final das contas, cara, assim... Só tem uma finanças, não tem duas finanças. As coisas vão convergir. Ou as coisas convergiriam como está acontecendo agora, ou é porque isso aqui não era nada do que a gente achava que era e ia sumir. Né? Ia ser o brinco, ia ser mais um Tamagotchi da vida e ia sumir. A tecnologia, ela só deixa de ser novidade, ela prospera se ela resolver algum problema de fato. Se não, cara, é isso aí. É só especulação, da especulação depois some. Né? Então, assim, a gente... não sei se o Satoshi pensava nisso. Acho que provavelmente não. Só que, e quando eu falo pessoal cripto nativo, é que, agora a regulação, banco fazendo, é meio que uma desvirtualização
da proposta original. Mas falou, cara, eu acho que isso é uma visão, na boa, acho que isso é uma visão curta, porque se a tecnologia é bacana, ela toma caminhos próprios que geralmente não foram os que foram imaginados pelo cara que criou a tecnologia. Se a tecnologia é bacana, ela resolve de fato o problema. E aí entra de novo o mercado, os agentes da sociedade interagindo, usando a tecnologia e dando o caminho que tem aplicação prática. Outro exemplo da minha analogia, internet, cara. A internet começou no laboratório militar americano para resolver um problema que vinha de Guerra Fria. Eu falei, cara, se o cara tacar um míssil aqui no meu centro de comunicação, ferrou, eu não comunico com as tropas e perco a guerra. Eu tenho que dar um jeito dessa comunicação ser descentralizada. Por inventar a internet. Você acha que o cara que inventou lá ia imaginar que você está aqui falando isso aqui pela internet? Pois é. Não. Para mim, isso não é uma... É o contrário, é zero de virtualização, é pro outro lado, é um sinal de que a tecnologia que o cara inventou é do caceta, entendeu? E não tem outra palavra, cara, quando você começa a entender, leu coisa, assim, as coisas que o cara botou tudo junto, é brilhante, não tem como falar outra coisa. E aí depois você vai evoluindo, né? Então, eu concordo contigo, eu acho que eu tô no mesmo... Bom, vamos lá. E outra coisa, só para ter nessa assim, cara, negócio, investimento, mercado, você não pode ter dogma, cara. Dogma, ideologia muito forte, ela impede você de enxergar o que está acontecendo. Isso não é bom para negócio, entendeu? Não é bom para negócio. Então você tem que ser curioso, tem que ter a cabeça aberta. Óbvio, tem que entender o que faz sentido, o que não faz sentido. Tem que testar, tem que errar. Agora, assim, quando você tem muito dogma na cabeça, minha visão, tá? Humilde visão de que acho que para negócio não combina, cara. Por que o brasileiro que não está olhando para criptoativos, André, o que ele deveria? Isso aqui acho que a gente concorda, né? Mas qual que você diria, assim, vamos lá, você diria que o investir em criptoativos substitui em alguma medida investir em outra coisa? Eu sei que tem uma máxima que é a da diversificação. Então, tu coloca um pouquinho aqui, coloca um pouquinho ali, não sei o que e tudo mais. Existe algum desses aqui que os criptoativos, de certa forma, ameaçam a existência? E mais. A gente sabe que, por mais que no Brasil a gente tenha uma penetração bastante interessante de criptoativos, a sociedade, de uma forma geral, não costuma investir dinheiro, né? Por que tu acredita que existe essa discrepância? Puta, eu tô abrindo um montão aqui pra tu, vamos ver se tu consegue. Depois você me ajuda aí, que eu não esqueço nada. Tá bom. Então, então vamos aí, vamos nessas assim e daqui a pouco eu vou... Cara, vamos lá. Eu acho que cripto é um ativo complementar que qualquer pessoa que tem investimento deve ter na carteira, tá? Primeiro porque, assim, ele é muito complementar às outras classes de ativo. Ele tem ainda, por aquele exemplo que te falei lá, por ainda ser uma coisa que em termos de tamanho é pequeno e é uma tecnologia, ele ainda tem uma característica muito assimétrica. Tá. O que é isso? Assimetria. É uma simetria positiva, que se você tiver errado, você perde menos do que você ganha se você tiver certo. Tá? Então, assim, e qualquer investimento que tem uma característica assimétrica positiva é um bom investimento em tese para você ter na tua carteira. Tá? Porque, de novo, se você fizer isso aqui recorrentemente, tá bom, quando eu estou errado eu perco menos, quando acerto você acertou um pouquinho mais, você já tem um retorno positivo lá na frente. O valor esperado disso é maior. E cripto tem muito essa característica hoje. E aí você tem que dividir um pouquinho do que tem cripto. Bitcoin tem uma tese mais específica, como você falou no início lá da escassez. Ele vai acabar concorrendo em algum momento com o ouro. E você tem as outras criptos que estão muito mais ligadas à tecnologia em si, a essa nova plataforma, esses novos canos do mercado, infraestrutura que eu te falei, e a tecnologia permite. Então, assim, eu tento, para simplificar, dividir isso aqui. E eu acho assim, qualquer investidor tem que ter um pouquinho disso aqui na tua carteira. O quanto depende muito do objetivo. Assim, aí o pessoal fala, mas não tem a resposta de quanto? Não tem. Investimento, para mim, de novo, eu brinco assim, eu sou muito boring nesse negócio, porque, cara, o cara quer escutar aquela resposta, não, você tem que botar tanto, você vai ganhar tanto. Cara, eu não vou falar isso porque eu não acredito. Então, cara, você tem que ter uma visão de médio e longo prazo, não fazer muita besteira. Regra máxima, qual é a regra do Warren Buffett para investimento? Primeiro, não perder dinheiro. Segunda,
não perder dinheiro. Terceira, olha para as duas de cima, entendeu? Então, assim, não fazer muita besteira, né? Não acreditar na história da carochinha, que geralmente tudo que parece muito bom para ser verdade, geralmente é muito bom para ser verdade, né? E aí pode falar um pouquinho do brasileiro, né? Que o brasileiro adora um bilhete de loteria. Meu irmão. Adora. O brasileiro, cara, é um laboratório. Isso aqui é incrível. Incrível. Adora tecnologia, adora o bilhete de loteria, entendeu? É rápido pra caramba, assim. O cara não quer entender muita coisa, mas quando ele quer entender uma coisa, cara, rapidinho o cara entende. Só a gente vê o Pix como o Pix tomou. A gente nem lembra mais como é a vida sem o Pix. Faz um Pix, cara. Meu filho não fala mais, real. Papai, me dá 50 no Pix. Isso. Os moleques zoam aqui que o dinheiro é o Pix impresso. É isso. Cara, mas isso não tinha pensado. Mas perguntar para um garoto mais novo, é tipo um Pix só em papel. É isso, entendeu? Porra, genial isso aí, cara. Genial. E agora, a gente ainda tem uma, vamos assim, educação financeira no Brasil ainda muito... Isso não é só no Brasil não, tá, cara? E isso é mundial. Agora o Brasil talvez seja um pouco pior. E aí tem umas coisas culturais no Brasil que, assim, acho que ainda é meio dogma falar de dinheiro aqui, né? Assim, eu assim, em casa, minha família não falava de dinheiro. No colégio, nunca ninguém ensinou. Faculdade, o que você aprendeu? Não aprendeu. Não. Então... E eu brinco assim, as pessoas ficam a vida inteira correndo atrás de dinheiro, quando ganham não sabem o que fazer com ele, entendeu? E aí fazem besteira. Então... Isso não é um problema que você resolve com educação, com tempo, entendeu? Então, mas respondi a pergunta assim, dessa coisa total. Respondeu. E aí, por que tu acha que existe quem compra Bitcoin ou quem investe em Bitcoin, talvez às vezes nem sente que está investindo, ele está comprando Bitcoin, porque o Bitcoin hoje em dia tem alguns usos, assim, as pessoas podem, no fim, apesar de eu achar que isso é um pouco mais raro aqui no Brasil, mas as pessoas poderiam usar isso para pagar suas próprias coisas e tal. Mas, em geral, o cara que compra o Bitcoin, ele já investia dinheiro ou não necessariamente? Não, tem muita gente, principalmente a galera mais nova, que o cara começou a botar dinheiro, investir dinheiro em cripto. É mesmo? Muita gente. E não tem... E o que eu acho também, isso é interessante. Coisa de geração Z, né? Cara, é geração Z e acho que cripto até pega parte boa disso, né, cara? Porque tem, o tigrinho da vida, as outras coisas aí, que aí não é nem investimento, né? Então, assim, cripto é uma classe de nova, ainda é mais volátil do que o resto, ela mexe muito, ainda tem muita coisa nova, você tem que entender o que você está fazendo, muita especulação, de novo, o negócio é livre, sem regulação tem especulação pra caramba, e não, sim, especulação é natural de qualquer mercado, tá? Não é nem bom nem ruim. Se for na feira, tem especulação, tá? Se for no mercado de compra e venda de carro, vai ter especulação, né? Sim. De novo, é natural das relações comerciais humanas, né? Mas assim, muita gente da galera mais nova tem zero de mercado financeiro tradicional, vamos chamar assim, e tudo em cripto. O que eu também acho que você deveria estar um pouco mais balanceado. A questão da diversificação, de novo, o bom de mercado e de investimento é que tem para todos os gostos, né? Tem um cara que é diversificado e eu acho que assim, se você não é especialista, se você não vive aquilo ali o dia inteiro, você tem que ter uma diversificação, porque vai ser difícil você acertar. Agora, tem investidores de muito sucesso, que, óbvio, são profissionais que vivem disso, que eles são contra a diversificação. Eles falam, eu tenho que entender muito de uma coisa e ir com tudo naquilo ali. Mas isso é para um caso, acho que muito específico de um cara que vive por isso aqui, entende muito, tem muita profundidade. Para um investidor, vamos assim, que não é profissional disso, alguma diversificação é fundamental. Entendi. É fundamental. E aí, o que dá para o usuário fazer hoje usando a plataforma da Mint, cara? Hoje ele consegue fazer tudo o que ele faz no mercado de cripto normal. Ele pode trazer cripto para guardar com a gente, ele pode comprar com a gente e levar para outra exchange, para outra corretora, ou até para uma carteira própria dele. Assim, agora com a regulação, a gente vai poder começar a fazer produtos de formato tokenizado, que são complementares ao mercado cripto. Isso naturalmente é onde vai começar a mudar a infraestrutura, tá? Assim, para mim, a nossa visão é que em algum tempo no futuro, não dá para dizer muito time, a gente tem muito mais convicção na direção do que no time, que é mais difícil de prever o time. Mas os nossos produtos tradicionais vão começar a acontecer nesse formato tokenizado. Então você vai comprar um CDB, isso aqui vai ser no formato tokenizado. Entendi. Você vai comprar uma ação, isso vai ser no formato. Você vai comprar um tesouro direto, isso vai ser no formato tokenizado. Por quê? Porque é muito mais eficiente.
24/7, você em tese pode transferir. Em tese você consegue distribuir isso aí globalmente. Isso era o que o Drex estava se propondo? Estava num ambiente mais controlado. Mais controlado. Né? Um troço mais Brasil, mais real. Que acho que vai acabar com... Cara, assim, você vai acabar tendo os silos das jurisdições, cada uma tem uma regulação. Então, assim, por isso que eu falo em tese. Em tese que a tecnologia permite. Agora, você vai ter as barreiras jurisdicionais, é normal ter, entendeu? O nosso mundo é esse. A tecnologia, ela não tem fronteira. A internet tem fronteira, crime não tem fronteira. Só que a gente ainda vive em países, jurisdições com regulações específicas, né? Não tem jeito. E eu não sei, cara, ano contra ano, como é que tá o interesse da sociedade brasileira, assim, nós. A gente tem se interessado mais ano contra ano? Tem. Esse ano foi muito bom, os últimos 2 últimos anos. Antes disso, o pico tinha sido 2021, que teve aquela alta absurda, depois o mercado caiu a beça. De novo, normal em tecnologias novas, você ter às vezes esses excessos, essas bolhas, que é normal de acontecer. De novo, cara, nada é novidade. Se olha para o passado, isso aconteceu geralmente quando você tem uma tecnologia nova e uma liquidez na sociedade, você tem excessos de preço em determinada classe de ativo. Tá? Vou dar N exemplos aqui, desde bicicleta na Inglaterra no final do século XIX até a bolha da internet, .com lá. Agora o pessoal fala AI, tá em bolha, não dá para saber se tá ou não ainda. Até ferrovias também, início do século, final do século XIX também nos Estados Unidos. Tudo assim, novas tecnologias, dinheiro abundante, você tende a ter esses excessos. Então, 2021 teve um pico, e esses outros anos, desde 24 e 25 esse ano, foram anos muito bons, mas acho que com muito mais de maturidade. Então, gente comprando pela primeira vez, mas talvez com uma cabeça muito mais de, cara, não, acho que isso aqui faz sentido em termos de investimento, eu estou comprando para ter isso aqui durante um prazo mais longo, entendeu? E, de novo, não que especulação é o que é, não é nem ruim nem bom, é especulação. Agora, você com regulação e com essa adoção, com essa maturidade que a gente está acontecendo agora, aí você tem esse negócio acontecendo. E ano passado, esse ano, foram muito bons. Muita gente, cliente nosso, comprou o primeiro Bitcoin, o primeiro cripto pela nossa plataforma. Então isso é interessante. Que é um cara novo, entendeu? Então até o cara mais velho, o cara já investe no mercado já, entendeu? Então, agora de novo, isso aqui está bem no início. Para mim está ali no... E tu gosta disso, André? Porque assim... Porque, olha só, você passou no início da tua carreira por um mercado em formação. Esse mercado, eu fico pensando, assim, o meu mercado, ele é meio que um mercado em formação também. Né? Então ainda tem muita coisa para acontecer, muita coisa mudando, muita coisa já mudou. E eu fico pensando se eu quero estar na vanguarda de um outro mercado que vai... que sabe, tá amadurecendo, que tá surgindo, né? Que é o teu caso. Você tá vivendo, pelo menos, pela segunda vez, a formação de um mercado. Pessoalmente, como carreira, profissional, e estar de saco cheio ou não, como é que tu encara isso? É um desafio legal? Putz, eu tenho certeza que tu vai falar que, é muito legal, que não sei o quê, mas, me fala a parte ruim também, pô. Não, eu vou te falar, e de novo, acho que você está totalmente certo que assim, é a segunda vez na minha carreira que isso está acontecendo. De novo, eu me sinto um privilegiado. Acho que a minha geração, ela teve o privilégio de, talvez seja a única que passou no centro da transformação digital. Entendeu? Pegou todo lado do analógico e agora 100% digital. Então, assim, para minha geração isso foi muito importante. E, de novo, no mercado financeiro aqui no Brasil foi muito importante. Eu não fui um adulto sem tecnologia, sem internet, né? Você foi. Eu fui, internet, a gente começou a usar, eu lembro que a primeira vez que eu usei internet foi, acho que no Icatu, com um modem de... E tu já tinha 20 e tantos anos. Já tinha 20 e tantos anos, né? Música, peguei toda a transição, ouvir a MIDI. Do CD até o Napster, peguei essa porra aí na veia, entendeu? Então assim, eu me considero um privilegiado. E agora, eu de novo me considero um privilegiado de estar, óbvio, num momento diferente de carreira, mas estar conseguindo construir coisas nessa transformação. Porque assim, cara, as oportunidades estão nas mudanças de plataforma.
nas mudanças de tecnologia. A oportunidade de negócio e de carreira está nessas mudanças. Qualquer pessoa que esteja escutando aqui, cara, se você tem... aí, e pode ver, cara, quando você mudou assim ali... da vela e querosene para eletricidade, quando mudou do cavalo para o carro, quando mudou, quando veio a internet. A internet mudou a plataforma. Entendeu? E aí você olha, quem não entendeu se ferrou e quem entendeu, olha a oportunidade. E para mim a gente está nesse ponto de novo. Tá? A própria história do banco, Igor. O banco sempre foi um banco de investimento. O BTG virou um banco de varejo agora nos últimos, 10 anos, talvez um pouco mais, porque mudou a plataforma. Entendi. O banco nunca foi ideia de ir para o varejo tendo agência física. O banco não tem agência física. Por que hoje é um banco de varejo? Porque hoje você consegue botar agência no teu celular. Entendeu? Coisa que, by the way, como a gente falou, o cara que inventou a internet jamais imaginou que o banco ia estar no celular. Né? Então, assim, primeiro, eu me considero um privilegiado. Eu gosto de coisa nova, sempre gostei de coisa nova. Então, assim, para mim eu faço isso com naturalidade. E entender o que está acontecendo, para mim entender. Tentar entender o que está acontecendo e ir tomando na cabeça, para mim é natural. Agora, obviamente, o processo de carreira que eu estou agora é muito mais diferente, cara. Tem certas coisas que eu não acompanho mais, entendeu? Mas por outro lado... Eu tenho a minha galera mais nova lá que acompanha para mim e me explica, e às vezes eu, demoro um pouquinho para eu falo, pessoal, não entendi, me explica de novo aí, né? Então, assim, eu brinco assim, eu tenho muito, de novo, privilégio de trabalhar com um time muito bacana, gente mais nova que eu, que não tem a experiência que eu, mas tem a rapidez para certas coisas que eu não tenho mais e que eu vou ali me alimentando deles e trazendo a minha experiência, acho que bacana isso. Eu brinco também que eu uso muito meus 2 ratinhos de laboratório, são meus 2 filhos, né? Então... Eles têm quantos anos? Agora um tem 18, o mais velho tem 18 e a mais nova tem 13. Mas, cara... uma pandemia lá, quando eu negócio de Fortnite, eu vi meu filho jogando, ratinho de laboratório, me diz aqui. Roblox, tem da moedinha do Roblox, coisa, laboratório, cara. Robux. Robux, minha filha não queria dinheiro. Só quer Robux. Ela queria Robux. Peraí, cara. Sabe que essa minha filha, quando tiver 20 anos, 25 anos, começar a ganhar dinheiro, ela vai querer comprar um CDB? Não sei. Então, assim, de novo, assim... Eles já vão chegar muito mais acostumados com esse dinheiro digital, é verdade, cara, André. É só você ver, cara. Eu brinco com o ratinho laboratório porque é mesmo. Fortnite tinha a moedinha dele também, não lembro? V-Bucks era o nome lá. Acho que é. Entendeu? E de novo, cara, eu trouxe Fortnite aqui, cara, aqui é um exemplo brilhante, que assim, os caras porrados de ganhar dinheiro. E se os caras tivessem ido no banco me fazer o pitch daquele negócio, vocês estão de sacanagem, os caras vão comprar um negócio digital, o cara quer ficar vestido de banana, tá de brincadeira, né, cara? Assim, por quê? Porque eu não ia entender esse negócio. E o meu filho vivia e morria para ter aquilo ali, entendeu? Então, assim, voltando à tua pergunta, de novo, eu me considero um privilegiado em outra fase de carreira, mas assim, eu tô zero cansado ainda. Tem coisas que eu não tenho paciência para fazer, tá? E assim, sabe por quê, cara? É muito bacana, cara. Até quando você vê um negócio que você não entende, cara, e que o cara te explica, ele me explicou, eu não entendi, cara, não é possível, cara, tem que entender esse negócio aqui, cara, e mexe com... Explica de novo aí, cara, explica de novo aí, entendeu? Então, eu acho isso... eu fico pensando também, André, que a tua experiência... Não sei se tu precisa, de fato, assim, entender profundamente cada novo pedacinho da tecnologia, porque o valor... Eu tenho que entender conceitualmente, eu tenho que entender, e eu tenho que tentar entender a direção. Isso. Para o negócio, importante, eu tenho que entender a direção. Mas agora, se ele roda aqui, se ele roda ali, talvez seja mais legal o molequinho lá do Tech. Isso. Entender. Não adianta, eu não vou ter a competência para entender tão bem quanto ele. Cara, a velocidade é outra. E como é que tu... A velocidade é outra, cara. Como é que tu faz, André? Essa daqui, vamos ver, hein? Depois tu me fala se eu me passei. Cara, como é que tu faz... Então, e aqui eu vou pedir licença, tá? Como é que tu faz para tornar um mercado que é tão para frente, estamos falando de criptoativos, uma coisa ao longo da conversa entendemos, é informação, e aí você traz um banco, o BTG, a marca é Mint, mas é o BTG que está por trás. Mas a gente tem na plataforma do banco também. Tem também. Então, como é que você transforma isso tudo em algo sexy o suficiente pro moleque, pro cara geração Z ou mais jovem ainda às vezes, que já tá olhando para isso daí e,
em comparação com algumas outras plataformas com menos cara de banco, tu entende? Como é que você se torna sexy o suficiente, cara? Isso é um desafio absurdo. E assim, não tem problema nenhum. Eu acho que a gente não se torna sexy o suficiente. Eu vou oferecer uma coisa diferente. Entendi. Então, assim, o que eu consigo oferecer olha, eu vou te dar acesso a esse mundo aqui, talvez com uma coisa mais estável, mais segura, mas eu não vou ter a última novidade que o cara lança toda semana, eu não vou ter porque não é o nosso, primeiro que assim, não é o nosso modelo de negócio, né? Segundo que um banco mega regulado, eu tenho que ter muito mais cuidado no que eu ofereço, tá? E acho que ok. O mercado, no final das contas, funciona assim. Tem um cara que está mais ali na margem, está inovando mais, que está mais de vanguarda, correndo mais risco, e tem um cara que está ali oferecendo. Eu acho que o banco até está meio ali no meio do caminho. Tá? O banco cresceu muito, mas a gente consegue pegar um pouquinho bem dos dois mundos, entendeu? E acho que sim, e ok, é isso, não tem problema nenhum com isso aí não. Né? Eu não preciso ser o cara mais sexy do mercado. Eu também acho. Eu acho que são formas diferentes de enxergar a coisa, propostas diferentes. E até um público um pouco diferente mesmo, assim, E é normal, Igor. Hoje você, por exemplo, deve arriscar menos aqui do que você arriscava no início. Você toma risco também, mas um cara que tá entrando hoje, porra, cara, eu quero ser o flow do que eu tenho. Eu tenho que fazer uma coisa diferente, cara. E aí no meu mundo aqui, a nossa principal pergunta sempre bom, primeiro que a gente parte do não vale qualquer coisa por views. Isso aqui eu tô falando do meu negócio. Isso. Não vale fazer qualquer coisa por views, beleza? Beleza. Então quando a gente vai fazer alguma coisa, a gente primeiro vai pelo viés da nossa ética, o que nós acreditamos ser, que deveria vir ao mundo. E a gente às vezes adapta, às vezes escolhe não fazer. E é isso, aí vai ter o cara que vai fazer, pô. Às vezes tem dúvida, aí você arrisca um pouquinho ali, né? Mas, de novo, quando você tem dúvida, eu quero... Mas é completamente diferente quando eu comecei, com certeza mesmo. E aí, vamos lá, voltando. O mercado é isso. Vai ter um cara que vai estar aqui, você vai estar mais ali, vai ter um cara mais estabelecido, e é isso. O mercado é a junção desses diferentes agentes atuando com alguma liberdade preferencialmente, encontrando o que faz sentido e o que não faz sentido. No final das contas, cara, tudo vai dar assim. Produto, conteúdo, cara, o que resolve algum problema, ou resolve alguma dor, ou dá algum tipo de benefício, alegria para o cara que tá fazendo, é isso, cara. Tá, e me conta então, como se tem alguma parte, você estava no BTG, e aí agora você está cuidando da mente, que no BTG, mas, né? E aí, o ponto aqui é o seguinte, cara, como é que é o clima, como é que é gerir esse time aí, que é um time, suponho, oriundo de um banco, lidando com uma tecnologia nova, não sei o quê, num mundo que é possível, inclusive, eu fazer minha autocustódia, sabe? Essa possibilidade de eu resolver o meu próprio problema dá um nível de anarquia, de certa forma, para a coisa toda, que é meio descasado com como funciona um banco. Mas, cara, vamos lá. Mas assim, hoje eu sou responsável por tudo que a gente chama de digital assets, ativos digitais. Então a Mint é uma parte disso aqui. A gente atende empresa, atende cliente institucional, tudo agora envolvendo digital assets. Plataforma do banco, os vários canais de distribuição do banco. Eu acho assim, a gente passou por um processo de educação interna muito grande. 2017, quando a gente começou até hoje, nós estamos falando de 8 anos. A gente brinca, cripto é ano de cachorro, né? Cada ano equivale a 8. A internet também. A internet também. Então assim, se olha para trás, mas aí parece fazer 80 anos, porque o mercado mudou completamente. Eu comecei há 7 anos atrás, quando eu vejo os primeiros episódios, eu vejo o Shrek. Isso, parece pré-história isso mesmo. O Shrek é um bom exemplo. Então assim, a gente fez uma educação interna muito grande. Então, a gente teve que várias áreas participaram. Então, hoje, assim, cara, o cara do meu departamento jurídico, o cara que está lá começou lá em 2017 junto comigo ali, ajudando. Esse cara entende pra caramba, o time dele entende. Time de compliance, o cara também está lá há mó tempão. A gente conseguiu criar um conhecimento embarcado que ajuda muito nisso aqui. A gente não faz perguntas, talvez, que um cara está entrando agora faz, a gente já passou dessa fase. Então, assim,
E nunca teve muito dogma. Isso é uma característica óbvio. E não é unanimidade lá, tá? Tem gente ainda lá, tem sócio que, porra, esse negócio de cripto aí eu não quero saber. E ok. É um negócio assim, ó, dá para construir um negócio acima disso? Dá. Cliente quer, consigo oferecer um produto bacana? Dá, então beleza, vamos fazer, né? E à medida que as coisas vão crescendo, vai se tornando um negócio mais relevante, isso vai ganhando mais peso dentro do banco. Mas assim, cara, sem muita neura. E a turma que trabalha com a gente, cara, pô, é a turma normal. Eu tenho um cara que veio de mercado tradicional, tenho um cara que veio de marketing, tem um cara que é mais cripto nativo, entendeu? Então, e todo mundo aprendendo. E eu tento, assim, fazer o fiel da balança ali, trazer a experiência. Pô, galera, vem cá, isso aqui não faz o menor sentido na minha visão por causa disso. Ó, isso aqui eu já vi acontecer. Tem muito isso, né, cara? O diabo não é o diabo porque ele é inteligente, ele é o diabo porque ele é velho. Entendeu? Já viu coisa acontecer pra caceta, entendeu? Então. E é impressionante como ver coisas acontecer, é o que realmente. E quando você vê acontecer contigo, que você faz o erro, que você toma na cabeça, aí você. Aí aquilo ali fica de lição. Fica. Então é bom ouvir o tio, o erro né? dos outros, cara, a gente não passar por metade das merdas que a gente passa. Total. Que a gente aprender mesmo, a gente aprende com os nossos. E então, isso assim, acho que hoje tem um conhecimento que vem no banco embarcado bom. A gente não tem mais dogma, então a gente já conseguiu entender o negócio da tecnologia da classe de ativo e permite estar bem posicionado por conta disso, entendeu? Então acho que assim, mas de novo, só aconteceu porque lá atrás o cliente começou a perguntar, teve demanda e a gente tomou aí sim a decisão mais arriscada lá na época, ó, vamos começar a interagir com isso aí. A decisão podia ser não vamos, entendeu? E a Mint, vocês olham para o mercado com qual intenção? A intenção é fazer com que mais pessoas conheçam esse mundo, educar o mercado. Qual que é a intenção da Mint? Intencionalmente é isso, é ser a melhor e mais confiável plataforma de cripto do Brasil. E desde o início a gente vai espacarando justamente em conteúdo e educação para o cara só. Você não tem que entender 100%, mas tem que ter alguma noção do que você está fazendo. E isso, de novo, cara, não é para cripto. Você devia fazer isso para qualquer investimento. Ou você delega isso para alguém profissional que vai fazer. Tá? Mas, idealmente, mesmo em você delegar para alguém, o ideal seria você ter algum conhecimento daquilo. Cara, você tem que ter alguma coisa de dinheiro, cara. Dinheiro, tudo que você faz depende de dinheiro, depende de investimento. Você deveria ter algum entendimento disso aqui, né? E desde o início, uma da nossa pegada foi só, olha, cara, conteúdo, research, pesquisa, que a gente fala, né? Trazer o que a gente acha que faz sentido, o que a gente acha que não faz sentido, na nossa visão, tá? A gente não tem a visão assim, a gente não é a verdade do mercado, a gente vai trazer a nossa visão, a gente vai errar, vai acertar, mas desde o início foi, e para talvez também muito de abaixar um pouco a temperatura desse mundo mais anárquico de cripto. Cara, olha só, tem isso aqui, mas isso aqui faz sentido por causa disso, não é tão diferente disso aqui que a gente já viu acontecer, entendeu? Então, por isso que eu falo que isso fica até meio boring, né? Que você fala, pessoal, peraí, devagar, é isso aqui, entendeu? Não precisa também fazer, barulho com tudo, entendeu? Então Onde é que as pessoas conseguem consumir esse conteúdo, educação? O YouTube, o canal do YouTube da Mint, bate lá Mint Cripto, tem Instagram também, o time faz um trabalho super bacana de podcast, morning call, research, tem trade idea, a gente fez também para ajudar o cara que quer botar o pé, mas a gente não sabe muito bem para começar. A gente trouxe um produto que é muito popular no mercado tradicional, a gente trouxe para cripto, são as carteiras recomendadas. Então, assim, cara, ó, tem essas carteiras aqui para cada perfil de cliente. Então, assim, se você não quer, cara, quero entender, mas eu também não quero pesquisar. Tá bom, senta aqui, compra a carteira toda, que tem um time lá que vai fazer a curação para você, entendeu? Então, assim, não precisa reinventar muito a roda. Basicamente, a Mint está propondo, chega aí que eu cuido para tu. Eu não gostaria de cuidar totalmente, tá? Porque, assim, de novo, eu acho que o cara tem que ter alguma posição mais ativa no investimento deles. Parece ter alguma recomendação, cara, tem alguma, mesmo que você delegue uma parte, tem alguma... Aprenda aí, que eu tô te dando, inclusive. Tem alguma ação ativa para cuidar do teu dinheiro. Cara, é o teu dinheiro, cara. Você está ralando aqui para ganhar esse negócio, assim...
delega, mas entende o que está fazendo, entendeu? E isso, de novo, não vale só para cripto, vale para tudo. Para tudo. Vai comprar um tesouro de cara, entende o que é, cara. Né? Entende que é o jogo do Tigrinho, pra você não meter o dinheiro no jogo do Tigrinho, entendeu? Então, porra, é sério, cara. Sério, é verdade. É sério. Então, então assim, eu não diria que é cuidar. Se o cara quiser que a gente cuide, a gente vai cuidar, tá? Do que a gente se propõe a fazer. Agora, fundamentalmente, é dar todo o ferramental para quem quer entrar nessa classe de ativo que é nova, ele conseguir entrar com algum tipo de aparato. Tipo assim, você não vai entrar... O cara que está na Mint, ele não vai para a guerra de canivete. Ele vai ter uma arminha um pouquinho melhor ali, entendeu? Vai entrar na guerra do mesmo jeito, mas ele vai entrar um pouquinho mais preparado. Preparado, que no fim é o que é importante mesmo. Quando você faz qualquer coisa com informação, já melhora, né? Qualquer coisa. Senão qualquer mercado, qualquer coisa. Qualquer coisa, né? Bom, André, muito obrigado, cara. Obrigado pelo teu tempo, por vir aí conversar comigo. Prazer. Espero que você aí que está assistindo, cara, tenha anotado aqui coisas que a gente falou durante essa conversa, que tem coisa para você entender melhor sobre o mundo de criptoativos, tem coisa para você entender melhor também sobre como funciona, sei lá, a carreira de quem trabalha nesse mundo também. André, mais uma vez, obrigado pela moral. E o pessoal olhar de novo, YouTube da Mint, Instagram da Mint, o pessoal faz um material... assim, super bacana, time muito legal, faz tudo com muito cuidado, entendeu? Então, assim, vale a pena. A gente vai deixar aqui no comentário fixado para vocês chegarem com facilidade em todos esses conteúdos que o André falou aqui, e você não vai perder essa oportunidade, né? Vai lá aprender, estudar um pouco melhor para você saber o que você está fazendo com o teu próprio dinheiro, que foi o que a gente falou aqui o tempo inteiro. É isso. Né? Então, sei lá, investe um pouquinho do seu tempo aí, entendeu? Que você ia jogar daqui a pouco. Vai lá estudar um pouquinho de criptoativos que pode fazer diferença para você no fim do dia. André, obrigado mais uma vez. Valeu pela moral. Obrigado, valeu. E obrigado vocês que assistiram também, tá bom? Um beijo, até a próxima. Tchau.